Boa noite a todos. Agradeço emocionada esse convite novamente, há 7 anos junta com vocês. Agradecer muito ao deputado Wilson Santos, sempre ao lado das meninas, da minha grande amiga Gabriele Cury. Nossa Senhora, um exemplo pela luta incansável pelos nossos disléxicos. Com emoção eu vi minhas amigas daí, a Malu, a Marilda, a Patrícia, a Priscila. Nossa, muita emoção. Então, vamos falar sobre avaliação fonoaudiológica e psicopedagógica da dislexia. Alguém vai passar para mim os meus slides? Então, pode passar. O próximo, por favor. Então, eu sou Ângela Nico, fonoaudióloga, psicopedagoga clínica. Estou há 34 anos na Associação Brasileira de Dislexia, fazendo avaliação e intervenção com crianças com transtornos e dificuldades de aprendizagem. A vida me deu de presente também um genro e um neto com dislexia. Então, eu pude sentir de perto e ajudar de perto também uma criança dentro da família. Sou presidente voluntária da Associação Brasileira de Dislexia, sócio fundadora do Centro Especializado de Distúrbio de Aprendizagem. Também faço pesquisas com disléxicos, desde criança de risco até o adulto com dislexia, na área da linguagem, na Universidade de São Paulo, com o professor Fernando Capovilla. Próximo. Então, antes de falar sobre a avaliação, né, dos critérios fonoaudiológicos e psicopedagógicos da dislexia, vou falar algumas coisas da dislexia para depois falar o porquê da importância da avaliação fonoaudiológica e psicopedagógica. O próximo. Então, o que é a dislexia? É um transtorno específico de aprendizagem, de origem neurobiológica, com fator genético bem claro. Então, sempre tem um pai, uma mãe, um avô, um tio na família com esse transtorno. É caracterizada por dificuldades gerais ou específicas na aquisição do desenvolvimento da habilidade da leitura, na fluência e na ortografia. Essas dificuldades resultam em um déficit fonológico, por isso a importância da avaliação fonoaudiológica, inesperada em relação a outras capacidades cognitivas e condições educacionais. Secundariamente, a gente percebe que muitas crianças até que vão bem no processo de escrever, mas eles vão falhar na compreensão de um texto, né, que vai impedir o desenvolvimento do seu vocabulário e também dos conhecimentos gerais. O próximo. Então, a dislexia caracteriza por muitos déficits. Memória, ou a memória de curto prazo, ou a de longo prazo, fonológicos na relação da letra e som, fonema, grafema, na fluência da leitura, habilidades visoespaciais ou do processamento auditivo, habilidades perceptivas na atenção, nas funções executivas, velocidade de processamento e compreensão leitora. As habilidades do processamento auditivo, muita gente fala, ele é disléxico porque tem o processamento auditivo alterado, ou ele tem o processamento auditivo alterado, ele é disléxico. Não tem nada a ver. A maioria dos disléxicos tem o processamento auditivo alterado. Mas não é porque ele tem o processamento auditivo alterado que ele é disléxico. Isso acontece também com as habilidades visoespaciais de processamento visual. Também as dificuldades, por exemplo, de atenção. Confunde muito a dislexia com a atenção de um transtorno do déficit de atenção. Então, vou falar muito da importância desse diagnóstico multi-interdisciplinar para a gente conseguir separar bem essas dificuldades, esses transtornos. O próximo. A dislexia existe. Esse transtorno é caracterizado por alterações neurobiológicas e funcionais. É um funcionamento diferente do cérebro, não há lesão, só funcionamentos diferentes, com células fora do lugar, com células com outra função, e ela não é uma doença, por isso não tem cura. Então, a criança nasce e morre disléxica. É genética e hereditária, e vai trazer consequências na aprendizagem como um todo e também na vida social e laboral. Graças a Deus que o Pipo conseguiu vencer, né, Pipo?
O próximo. A dislexia apresenta algumas comorbidades de processamento auditivo, de processamento visual, de descalculia, que é diferente da dificuldade de matemática que o disléxico apresenta. Por exemplo, ele não consegue decorar uma tabuada, compreender um problema se alguém não leia para ele, de colocar os números corretos um em cima do outro nas atividades de adição, multiplicação. É diferente da descalculia, mas muitos disléxicos apresentam a descalculia como comorbidade. A desortografia, né, que são os erros de ortografia, trocas, omissões, aglutinações. A dispraxia, que é um movimento incoordenado do movimento motor grosso, dificuldade para futebol, muitas dificuldades no esporte. E a disgrafia, que é a letrinha feia. O Pipo está falando da dispraxia. Né? E também onde ele passa, ele esbarra em tudo, ele derruba tudo, falta de organização. Então, por isso que ele precisa do foco. E outras comorbidades. Essas são as mais importantes. E o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Só que aí, quando a gente faz a avaliação, a gente percebe uma hipótese do transtorno, a gente caminha para o médico e ele vai medicar. Porque a dislexia não é uma doença, então não se dá remédio para a dislexia. O próximo. A gente não vai poder prevenir a dislexia, mas a gente vai criar estratégias de promoção e prevenção. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Desde pequenininho, você estimulando, essa criança vai chegar lá. Quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, melhor. O próximo. Então, o professor via uma escrita de um garotinho de 6 anos, onde ele está aglutinando, ele está omitindo letrinhas, está trocando palavras. Um garoto de 8 anos também, com uma escrita totalmente irregular, uma disgrafia, uma desortografia. Ela vai poder falar que é disléxico? Não, ela não vai poder. Primeiro, que o garotinho de 6 anos, ele ainda está no processo de alfabetização, mas ele já pode fazer uma avaliação precoce por essa equipe multi-interdisciplinar. Vai sair com o diagnóstico de uma criança de risco, mas essa criança já começa com a intervenção. E nesse momento, a fonoaudióloga é o mais importante, que ela vai ensinar a relação da letra e do som, vai ensinar os órgãos fonoarticulatórios, como são feitos os sons, onde a gente põe a linguinha para fazer esses sons. Então, nesse momento, é o fonoaudiólogo. Mais tarde, ele pode ir para o psicopedagogo e, muitas vezes, o psicólogo, porque essas crianças, quando forem avaliadas mais tarde, eles vão apresentar como consequência problemas emocionais. Então, por isso também que a gente não deixa essa criança ter mais uma dificuldade com esses problemas emocionais. O próximo. Um adulto que chega para a gente, também no próximo slide, com 47 anos. O que esse adulto conta, o que ele passou na vida. Né? Ele já mudou, vocês estão vendo, ele está com uma letra de forma, ele tinha uma letra muito ilegível, então ele está com uma letra de forma para as pessoas consigam compreender o que ele escreveu, mas também tem trocas, omissões, tem tudo isso bem característico do disléxico. E esses adultos chegam para a gente, o adolescente adulto, emocionalmente acabados. Então é muito triste, porque aí ele vai precisar ter outro profissional para ajudar. O próximo. Então, o que engloba essa avaliação? A identificação, a triagem, os testes, o diagnóstico e todas as outras informações que a gente tem do aluno, da sua família, e muito importante, a informação da escola, como é esse aluno dentro da escola. O próximo. Então, essas informações, quem nos trazem? Né? Os pais, os professores, que vão falar como é esse seu filho dentro de casa, essa relação com os livros, com a escola, os professores também, os seus amiguinhos, é super importante quando a gente consegue ouvir isso, né? Então, como a dislexia está geneticamente ligada a um histórico familiar de hereditariedade, muitos pais que conhecem a dislexia, a gente pede para já ficar de olho em sinais que vêm desde a pré-escola. Né? E por isso a importância também da capacitação do professor. Então, com essa nova lei,
é importantíssimo, né, que sempre foi o nosso sonho, a capacitação desse professor, de perceber os primeiros sinais. E uma história de atraso de fala ou linguagem, que é muito característico da criança com dislexia, também vai colocar a criança em risco para essa dificuldade de leitura e escrita. Então, os professores da pré-escola devem saber todos esses sinais. O próximo. Então, a importância do diagnóstico multidisciplinar por uma equipe especializada que conheça sobre a dislexia e outros transtornos e todas as dificuldades de aprendizagem. Porque é diferente uma dificuldade de aprendizagem, né, que são fatores externos que vão dificultar essa aprendizagem, diferente da dislexia, que são fatores internos, neurobiológicos, que vão dificultar essa aprendizagem. E a dificuldade de aprendizagem passa rápido. Você pega uma criança com uma dificuldade de aprendizagem, em 6 meses, às vezes até 1 ano, ela já está ótima. Diferente da dislexia, que a gente leva anos e anos fazendo a intervenção dessa criança, desse adolescente e desse adulto. Porque em qualquer idade vai ter jeito para ajudar esses disléxicos. O próximo. Então, como a aprendizagem engloba muitas áreas do cérebro, a gente está vendo visual, auditiva, tátil e sinestésica, por isso que esse diagnóstico tem que ser feito por muitos profissionais, que são na área de... O próximo, por favor. Os fonoaudiólogos, os neuropsicólogos, o psicopedagogo, o processamento de auditiva é muito importante para a gente. Processamento visual. Muitas crianças falam, tia, a letrinha dança, eu não consigo ler, eu pulo muito a linha, então são dificuldades do movimento sacádico. O neurologista é muito importante para falar que não existe certas síndromes, né? O psiquiatra. E o parecer da escola para a gente é muito importante, como está essa criança dentro da sala de aula. Muitas vezes a gente precisa, para fechar esse diagnóstico, outros profissionais, como um geneticista. Então, a gente sempre precisa dessa equipe, de todos esses exames, para depois fechar esse diagnóstico e encaminhar essa criança para o profissional mais indicado. Infelizmente, no Brasil, a gente não consegue ter uma intervenção com fono, psicopedagogo, com psicólogo, com uma neuropsicóloga. Então, a gente, assim, na associação, a gente opta para o profissional que ele está precisando naquele momento. Como eu falei para vocês, a criança de risco é o fonoaudiólogo, os maiorzinhos vai para o fonoaudiólogo, para o psicopedagogo e muitas vezes para o psicólogo por causa dessa baixa estima, dessa depressão, dessa ansiedade, como consequência das suas dificuldades. O próximo. E quais são os critérios fonoaudiológicos, pedagógicos ou psicopedagógicos para avaliação de dislexia? O próximo. Então, a gente sabe que a dislexia resulta de alterações neurobiológicas na forma que o cérebro codifica, representa e processa. E essas informações linguísticas, aquilo que eu falei para vocês, essa relação, desde a relação da letra e do som. O próximo. Então, ela é consequência de um déficit fonológico. Então, por que da importância de uma avaliação fonoaudiológica, como as outras? Mas o que a fonoaudióloga vai ver para ajudar essa criança nessa avaliação? Próximo. A gente já sabe que o vocabulário é um forte preditor das dificuldades de leitura e escrita. Então, você vê que muitos disléxicos, quando a gente vai fazer a avaliação, eles não conseguem nomear, por exemplo, a gente mostra uma cadeira. O que é isso? Isso eu sei que serve para sentar. Você mostra o lápis, eu sei que serve para desenhar, para escrever. Ele não consegue nomear. Então, desde pequenininhos, essas crianças, aquilo que o Pipo falou, você precisa do exemplo em casa. Ver os teus pais lendo, você contar a história quando a criança é pequenininha, né? Então, o vocabulário deles é impressionante